Fala, camaradas e camaradinhas! Estamos começando 2024 e trago para você alguns números para que nós possamos refletir. Saiu um novo relatório da Oxfam Internacional e os ricos estão mais ricos e os pobres estão mais pobres. Mas antes vou pedir para que você se inscreva aí no meu canal, curta, compartilhe, comente, toque o sininho aí das notificações. Para quem não sabe o que é a Oxfam, é uma instituição internacional que estuda profundamente a questão da desigualdade social. 5 pessoas mais ricas do mundo, mais do que dobraram sua riqueza de 2020 para cá. E nós estamos falando num período de pandemia. Isso mesmo, então significa que os ricos ficaram mais ricos durante a pandemia. Foi um crescimento de cerca de 114%. Eles acumulam hoje uma riqueza de 869 bilhões de dólares. Significa que as 5 pessoas aumentaram sua riqueza e 5 bilhões de pessoas no mundo ficaram mais pobres. Então são dados realmente estarrecedores. Outro dado importante é que os países mais ricos, eles correspondem por 69% da renda global. Existe uma concentração de renda na mão de poucas pessoas, existe uma concentração de renda em poucos países e tem um recorte, que não é só de classe, mas um recorte racial e de gênero. 1% mais rico do nosso país está concentrada na mão do homem branco. Isso significa que o restante da população, tanto a população de raça, os negros, como as mulheres, aumentou a pobreza nesse recorte aí que eu trago para vocês. E no Brasil, as 5 pessoas mais ricas aumentaram a sua renda em 51%. Isso mesmo. E essas 5 pessoas de 2020 para cá, Então significa que os 5 mais ricos no Brasil também aumentaram a sua renda durante a pandemia. Enquanto que 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. Uma pessoa mais rica do Brasil tem uma fortuna equivalente a 107 milhões de brasileiros. Entendeu? 107 milhões de brasileiros, se juntar a renda dessa população, corresponde a pessoa mais rica do nosso país. Então, isso reflete, isso demonstra que quanto mais o país concentrar renda, mais pobreza, mais extrema pobreza nós vamos estar construindo. E continuando com o Brasil, o 1% mais rico do nosso país, que corresponde aí a 200 e poucas famílias, mais ou menos, representa 60% de todos os ativos financeiros no Brasil. Outro dado, o Brasil está na 10ª colocação entre os países mais desiguais do mundo. Ou seja, nós temos mais de 190 países em todo o mundo e o Brasil está no topo dessa triste realidade que é a questão da desigualdade. Esse relatório, gente, ele é muito robusto de informações. Eu trouxe alguns dados apenas para que sirva, para que você possa refletir. Se você se interessar em conhecer melhor esses dados, eu vou deixar o link aí da instituição, da Oxfam Brasil em especial, para que você analise esses dados e entenda por que nosso país chegou na situação que chegou, porque a pobreza tem aumentado, porque os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. E teve uma eleição recentemente, onde o grupo que foi derrotado defendia essa política de concentração de renda. Eles defendiam que o mercado fosse, que ditasse as regras econômicas do nosso país.
e que o Estado não cuidasse, por exemplo, da economia do nosso país. Eles defendiam a desregulamentação econômica, deixar que os empresários, né, que eles sim, quanto menos eles pagassem de impostos, quanto menos regras fossem constituídas para eles, por isso que fizeram a reforma trabalhista, tirando o direito dos trabalhadores, por isso fizeram a reforma da Previdência, tirando direitos das pessoas para terem uma garantia de vida mais digna na sua aposentadoria. Por isso defenderam privatizar tudo, acabar com o patrimônio público, acabar com as nossas estatais, né? Então, ainda bem que esse modelo foi derrotado. Nosso país, né, as nossas políticas públicas têm que ser ao encontro de combater a concentração de renda e a desigualdade social. Por isso que medidas como o aumento real do salário mínimo, a geração de emprego, trabalhar pela industrialização do nosso país, voltar para as políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que elas possam gerar renda e com isso a economia possa voltar a produzir, gerar emprego, né? Investir na produção e não na especulação financeira. Políticas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, são políticas que geram emprego, movimentam a economia do país e também, ao mesmo tempo, garantam a dignidade ao povo brasileiro. Portanto, é importante que você, quando for votar em 2024, procure prefeitos ou prefeitas, candidatos a vereador ou vereadoras, que defendam o combate à concentração de renda e defendam a diminuição da desigualdade social. Um abraço.